sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, Costura Fácil com Dani Atelier. Para você que está aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Eu sou a Dani e hoje eu vim trazer um passo a passo super bacana para você costurar rapidinho, de forma descomplicada e com custo super baixo aí no seu ateliê. Vem comigo que eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, para confeccionar essa peça, que na verdade é uma bolsinha tiracolo, é uma bolsinha lateral, e ela tem dois bolsos. Então, num você pode colocar o celular e no outro você pode colocar o dinheiro separado. No meu caso, como eu sempre ando com dois celulares, vai um celular de um lado e um celular do outro, e para mim isso vai ser super prático. Eu usei aqui o botão 80, mas você pode também fazer esse fechamento com o botão tic-tac. Usei uma meia argola de 1 centímetro, mas se você não tiver essa meia argola de 1 centímetro, você pode fazer essa mesma peça sem usar essa ferragem, apenas prendendo a sua alcinha na lateral, ok? Então, vem comigo que eu tenho certeza que você vai amar. Bom, para confeccionar essa peça, eu tô usando um recorte que mede 18 por 39, um recorte de 15 por 30 e a mesma medida no tecido de forro. Isso aqui que eu tô usando é tricoline. Ah, e tem uma boa lembrança para você. Esse tricoline lindo é da coleção Flores do Campo, da Eva e Eva Tecidos. É uma coleção nova que a Eva e Eva tá lançando e que está simplesmente apaixonante. Então, não perde tempo. Corre lá na Eva e Eva e já adquire seus tecidos. Ah, lá na Eva tem cupom de desconto do ateliê. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o cupom para você ir lá fazer suas comprinhas também, ok? Bom, eu tô usando tricoline e eu usei para fazer essa estruturação aquela manta bem baratinha, aquela manta de fazer matelacê sem cola. Essa manta custa aproximadamente R$ 3,50 a R$ 4,00 o metro. Por que eu tô usando isso? Só pelo preço? Não. Eu tô usando isso pelo preço, claro, mas principalmente porque eu não quero que esse tecido fique com uma estrutura muito grossa. Então, se você não tiver essa manta, você pode substituir por uma entretela daquela de papel, que é aquela entretela mais fininha, ou algum outro estruturador da sua preferência. Eu só não indico que você use manta R2, porque aí vai ficar muito grosseiro e na hora de fechar você vai sim ter dificuldade, o acabamento não vai ficar igual, combinado? Bom, então eu estruturei naquela manta bem fininha. Como ela é uma manta sem cola, o que eu fiz? Eu passei o ferro, só de passar o ferro no tecido sobre a manta, ele já dá aquela fixada. Depois eu vim para a máquina e fiz umas costuras na diagonal. O intervalo entre essas costuras é de 5 centímetros, tá? E eu fiz isso nas duas partes, tanto na de 15 por 30 como na de 18 por 39. O forro é só o forro mesmo, eu também tô usando tricoline. Esse tricoline também é de lá da Eva e Eva Tecidos, que eu achei que super combinou com o meu floral. Tô usando também um pedacinho medindo 8 por 4, que eu vou dividir ao meio para colocar nas minhas meia argolas e colocar na lateral da bolsa na hora que eu estiver finalizando. Então, já vou deixar aqui presinho com uma presilhinha. Então, 8 por 4. Fiz uma costurinha, coloquei a minha meia argola e a gente vai reservar isso aqui, tá? Além de todas essas medidas que eu acabei de falar para vocês, eu tô usando também 1,5 por 4, que eu já levei ele no ferro, já fiz essa dobrinha assim nas laterais, ó, dobrei meio centímetro de cada lado, dobrei aqui só pra gente fazer a alcinha dela, tá? Lembra de fazer o acabamento embutido aqui no começo e no final, combinado? Bom, então, todo o material já está pronto, todo o material já está preparado para a gente começar a fazer a nossa belezinha de bolsa. Então, vamos para a máquina.
Bom, para começar a confeccionar a nossa peça, a primeira coisa que eu fiz foi marcar os meios de cada retângulo. Então, eu fiz aqui uma marcação no meio e fiz a mesma marcação aqui no meio. Fiz isso no forro e na parte principal. E agora, aqui, ó, tá vendo aqui a minha marcação do meio? Eu vou juntar aqui meio com meio, ó, um na vertical, um na horizontal e um na vertical, tá? Eu vou juntar aqui meio com meio e vou passar uma costurinha juntando isso aqui. Ó, ficou assim, tá? Ficou assim. Vou fazer esse mesmo processo no meu forro, tá? Vou pegar a minha parte maior, vou posicionar aqui a menor na vertical, o pique com pique, venho pra máquina e passo uma costurinha com um pezinho de máquina. Bom, ficou assim também. E agora, que tá tudo presinho aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar direito com direito e vamos alfinetar, tá? A linha bem direitinho, porque as partes são exatamente do mesmo tamanho. Então, a linha direitinho, alfineta toda ela, para te dar segurança de trabalhar a peça sem correr o risco de ficar escapando, tá? Então, alfineta aí. Não precisa alfinetar demais, não, mas é importante alfinetar para que te dê segurança de não ficar movimentando. Beleza? Ó, tudo alfinetadinho, ajeita aqui a costura bonitinho. E agora, nós vamos pegar aqui a nossa régua e nós vamos fazer a marcação de onde é que nós vamos passar essa costura, tá? Ó, eu vou até fazer com a caneta, com uma caneta vermelha, para que você possa ver. Eu vou marcar 1 centímetro em toda a minha peça. Ó, eu vou fazer essa marcação aqui de 1 centímetro, torneando toda a minha peça, tá? De fora a fora, como se eu estivesse contornando a minha peça com essa marcação, tá vendo? Vou fazer isso em toda a peça. Ó, percebam que eu marquei toda a peça e eu vou fazer aqui 2 marcações, que é por onde eu vou parar a minha costura. Então, eu vou costurar tudo, menos aqui nesse meinho. Mas antes de fazer isso, eu vou pegar a minha reguinha de arredondar o canto. Vou usar aqui o raio de 3,5 centímetros e vou arredondar essa parte de cima, só a parte de cima, tá? Bom, então, arredondei, já tá desenhadinho onde eu vou passar a costura, agora eu venho pra máquina e vou passar uma costura em cima de onde eu risquei. É muito importante que seja em cima do risco para sua peça ficar bem retinha.
Bom, já passei a costura toda a volta, ou seja, minha peça já tá fechadinha. Agora, a gente vai fazer alguns cortes que são importantes nessa peça, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou cortar todos os cantinhos. Aqui, ó, você pode também usar uma tesoura de picote, tá? E se você quiser dar uma diminuída nessa bordinha, pode dar, mas como a gente tá usando pouca estrutura, não é essencial que você faça isso. Agora, quando chegar aqui nesse cantinho, nós vamos pegar a tesoura e dar um piquezinho quase até a costura. Isso é importante, tá? Você vai dar um piquezinho aqui, ó, quase até chegar à costura. Cuidado para não chegar, porque senão vai desmanchar. Mas você vai dar um piquezinho até quase chegar na costura, ó. Percebam aqui, ó, tá? Bom, então agora a minha peça já tá todinha fechada. Nós vamos enfiar a mão por aqui e com bastante cuidado a gente vai desvirar a nossa peça. E nesse momento nós vamos lá pro ferro de passar e nós vamos passar ela bem direitinho, bem alinhadinha, para a costura ficar super comportada, porque isso vai mudar na hora de fechar a peça. Se você não passar o ferro, a costura não vai ficar muito sentadinha, e aí o resultado final não fica tão caprichoso quanto deveria, ok? Então, vamos lá pro ferro. Bom, passei o ferro, ó como é que ela fica bem alinhadinha e bem assentadinha. Eu ainda não fechei, tá aberto aqui, mas eu ainda não vou fazer isso agora. Nesse momento, eu vou pegar aquele pedacinho de tecido que mede 1,5 por 4 e vou finalizar essa alcinha. Lembra de fazer o acabamento finalizando, ó, no começo e no final, tá? Pra nossa alcinha ficar com um acabamentozinho já certinho. Bom, minha alcinha já tá pronta e eu vou deixar ela aqui reservada para colocar na hora de finalizar a minha peça. Voltando aqui pro nosso corpo, eu vou agora passar uma costurinha aqui para fechar a nossa peça. Só que eu não vou passar só aqui onde tá aberto. Eu vou passar desde o começo até o final e eu vou usar um pezinho de máquina para me guiar. Quando eu digo que eu vou usar um pezinho de máquina para me guiar, eu tô me referindo à distância do pezinho da máquina aqui para costura, porque aí fica tudo retinho e fica bem alinhado, ok? Bom, minha parte de baixo já tá totalmente fechada. Eu não gosto de cortar essa linha na beiradinha, essa linhazinha que sobra, apesar de a minha máquina ter o corte de linha, mas fica sempre um rabicozinho, né? Eu não gosto de cortar para não correr o risco de desmanchar isso na mão da minha cliente, tá?
Então, eu dou essa seladinha com o fósforo, que eu acho que fica bem bacana. Bom, agora nós vamos fazer a nossa dobradura na nossa peça. Vamos lá. Olha aqui. Vocês vão pegar a peça de vocês, que tá nesse formato. Vocês vão dobrar assim, ó. Alinha as duas pontas aqui, para que elas fiquem bem certinhas. Ó, alinhou aqui, para que elas fiquem bem retinhas. Usa um alfinete para te ajudar. Ó, o que você precisa fazer é com que aqui, ó, fique retinho. Tá vendo que ficou retinho aqui? Então, você vai alfinetar, porque é aqui que você vai passar a sua costura. Exatamente aqui onde elas se encontram. Então, faça essa marcação com bastante cuidado, com bastante cautela, para ficar bem certinha e bem bonitona na hora de fechar. Deu para entender o que é isso? O que é essa marcação? Eu poderia medir isso aqui e falar para vocês, mas se eu medisse, não ficaria tão exato. Então, o certo é o quê? É você medir aqui onde fica esse encontro, alfinetar, e aí você vai abrir e passar essa costurinha, tá? Dá um retrocesso no começo bem reforçado. E no final também retrocesso reforçado. Ó, passei aqui a minha costurinha. Assim como lá nas outras costuras, eu não vou cortar esse rabichinho, eu vou só dar uma seladinha. Não precisa ter medo que não queima, se você não deixar colado no tecido, não vai queimar o tecido, tá? Vai queimar só a linha que tá pra fora. E isso te dá segurança, que às vezes fica aquele rabicó de linha e aquilo é o que basta pra desmanchar na mão do seu cliente. Isso é muito chato. Bom, então o nosso formato ficou assim. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dar essa dobra. Veja se você entendeu, ó, nós estamos aqui com a nossa peça aqui, nós vamos dobrar ela aqui. Ela vai ficar nesse formato, tá? E aí, nós vamos pegar e nós vamos alfinetar, nós vamos prender aqui com um clipezinho. Agora é a hora de colocar as meia argolas. Nós vamos prender aqui com um clipezinho pra gente poder passar a nossa costura, ó. Prende aqui com um clipezinho. Prende aqui com um clipezinho. Ó, talvez você tenha que dar uma puxadinha e não tem problema. Você pode puxar, ó, dar essa puxadinha pra ficar alinhado assim, tá? Ó, ficou alinhadinho. Você vai vir e vai passar uma costura, mas antes de passar a costura, nós vamos colocar aqui a nossa alcinha. Então, corte toda a linhazinha que tiver nela, deixa ela bem limpinha assim, tá? Vamos até passar uma costurinha aqui, pra ter certeza de que ela não vai movimentar. Não corta, sela. Faça isso nas duas. As minhas alcinhas já estão aqui 100% preparadas. E eu vou posicionar elas aqui, ó, a um dedinho da minha base, tá? Que eu acredito que seja aqui 2 centímetros da minha base. É isso, 2 centímetros da minha base. Vou colocar aqui a minha alcinha. Uma de cada lado. Prende aí com um clipezinho.
Não enfia muito ela lá dentro, não, porque eu não quero que ela fique aparecendo, tá? Bom, ó, minha alcinha já tá colocada aqui, então agora eu venho pra máquina e vou fechar isso aqui, tá? Nós vamos começar daqui, dessa parte que tá dobrada, dessa parte de fora, e aí nós vamos virando ela até chegar lá do outro lado, tá? Retrocesso no começo e no final, e um pezinho de máquina para te dar a direção. Arrematou a frente, agora vamos passar pro outro lado. Aqui onde tá a alcinha, dá um retrocesso. E aí, nós vamos já aproveitar que nós estamos aqui e nós já vamos rebater essa parte da abinha que fecha. Já vamos fazer um serviço só. Lembra de dar o retrocesso no lugar que tá a alcinha, tá? Ó, como eu sempre digo pra vocês, essas linhazinhas que sobram aqui, ó, eu nunca corto. Eu confio mais em selar do que em cortar. Eu tô usando linha de algodão mesmo, não tô usando linha de poliéster, porque como a gente tá trabalhando com tricoline, não tem necessidade da gente usar linha de poliéster. Bom, selei todos os cantinhos. Agora, nós vamos pro ferro e dar uma passadinha nela. Mas, ah lá, tá pronta. Com aquele efeito dos dois bolsinhos que eu gosto bastante. E para não dizer que ela tá 100% pronta, falta apenas a nossa alcinha. Que eu vou vir aqui, vou passar ela dentro da minha argolinha e vou passar uma costurinha fechando. Retrocesso, passa várias vezes para dar tudo certo. Aqui, então, é mais do que importante você selar, tá? Para não soltar e não soltar mesmo. Então, passamos de um lado. Vamos passar aqui do outro lado. E a nossa belezinha, então, está completamente pronta. Bom, então a nossa peça tá aqui finalizada. Você pode fechar com um botão Rita. Eu sugiro que você use o botão Rita número 12, que ele é um pouquinho mais forte, para não correr o risco de soltar, ok? Ou você pode fazer como eu fiz nessa, que eu usei a medida de 5x2 de montana, eu cortei um retalhinho de montana medindo 5x2 e coloquei um botão 80, que é aquele botão
de ferro. Eu acho que ele dá um acabamento bastante interessante na peça, ok? A marcação eu vou deixar a seu critério. Por quê? Por exemplo, eu vou usar a minha com esses 2 telefones dentro, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma marcação para essa medida, ou seja, com esse volume. Eu acho que para você fazer para vender, você deve sim colocar 2 telefones dentro para fazer a marcação do botão. Porque aí a sua cliente tem a liberdade de usar ou com 2 telefones ou com um telefone só, também vai ficar fechadinho e vai ficar bem interessante, ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu preparei essa aula com muito carinho, inclusive fiz essa belezura para eu ir para Mega com ela levando os meus 2 telefones. É uma peça super vendável, super prática. Esse tecido lindo, conforme eu falei no começo do vídeo, é da Eva e Eva Tecidos e lá na Eva e Eva tem cupom de desconto do ateliê. Então, corre lá e já faz as suas comprinhas, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para que o YouTube entenda que todas as vezes que eu postar um videozinho por aqui, você tem interesse de assistir e ele vai lá correndo te avisar, ok? Deixe seu like, comenta para mim se você gostou dessa aula, se você achou uma aula prática e também corra lá nas minhas redes sociais, faça a peça lá no Instagram, @dani.ateliê, faça e me marque que eu vou adorar ver a sua peça que você aprendeu aqui comigo. Um beijo grande, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pelo seu carinho. Aqui no canal tem outros vídeos de peças super práticas, super fáceis, que eu tenho certeza que vão ser ótimas aí no seu ateliê. Eu não gosto de peça complicada, eu não gosto de ficar de muito mimimi na hora de costurar. Então, todas as minhas peças são assim. Pega o tecido, pega a régua, risca e bora lá fazer uma peça bem lindona, ok? Te encontro no próximo vídeo. Um beijo grande, até lá!